Obrigado, Sr. Presidente. Nos últimos dias têm-se multiplicado notícias sobre um processo de ajustamento orçamental acelerado que irá ser imposto ao nosso país e a outros países em dificuldades da União Europeia. Esta mudança das regras a meio do jogo quebra compromissos anteriores e cria critérios desiguais entre países da União Europeia que enfrentam problemas de contas públicas, em muitos casos semelhantes. Mas mais grave do que isso, este programa de ajustamento orçamental acelerado está a introduzir o debate sobre medidas profundamente recessivas aplicadas a um grupo muito alargado de países da União Europeia. Medidas que não poderão ter outro resultado senão o agravamento da crise económica e social que já se vive hoje na União Europeia. Da parte do governo português e desta Assembleia, o que se exige é que o nosso país se bata pela inversão desta estratégia e pela aposta numa política europeia virada para o crescimento, para a criação de emprego em todos os seus países. E essa política é todo o contrário daquela que está agora a ser empurrada para cima das agências de cada Estado nacional. Mas se essa política for efetivamente imposta, então o desafio que se coloca ao Estado português e a esta Casa é o de escolher políticas, de fazer escolhas de política económica que protejam o crescimento, que protejam a criação de emprego e que protejam o poder de compra dos portugueses. E essa é a conclusão que decorre do estudo, dos dados que foram hoje trazidos a público pelo INE. O INE informou todo o país de que os tímidos sinais de retoma que observámos no primeiro trimestre de 2010 foram movidos essencialmente pela variação positiva da procura e, muito particularmente, da procura interna. É uma tendência que, aliás, não é nova, mas que mostra que, num contexto como aquele que nós vivemos, que vive o nosso país, a proteção do poder de compra é um objetivo absolutamente estratégico. Ora, as medidas que o Governo está neste momento a negociar com a direita vão rigorosamente no sentido contrário. São medidas que apontam ao coração da procura, ao coração do poder de compra dos portugueses e, portanto, àquele que é, neste momento, o principal motor das possibilidades de recuperação económica do nosso país. Exatamente. São, desse ponto de vista, medidas que tiram o tapete a qualquer esperança de crescimento e criação de emprego no curto e médio prazo. Aliás, a notícia do dia será certamente a notícia que saiu no Jornal de Negócios e que dá conta de uma posição da OCDE, através de um dos seus quadros, dizendo que Portugal deve agravar a tributação sobre os rendimentos de capitais antes de ir ao 13º mês. É a OCDE, que não é propriamente um bastião do pensamento socialista a nível internacional, que dá lições de política de distribuição de sacrifícios ao governo do Partido Socialista. É a OCDE que diz, primeiro, que se vai buscar rendimentos aos rendimentos do capital, que são em Portugal muitíssimo pouco tributados. Aliás, a Associação Portuguesa de Banqueiros fez questão de informar o país de que em 2009 a taxa de incidência fiscal sobre o setor financeiro se ficou abaixo dos 10%. Neste contexto, pedimos ao Governo que ouça a OCDE e que comece por uma política de redistribuição de sacrifícios, que é uma política totalmente contrária àquela que tem vindo a ser seguida. A política de sacrifícios do Governo não é uma política cega, é uma política vesga, que olha sempre para aqueles que têm suportado todos os sacrifícios e aqueles a quem o Estado pode ir buscar menos rendimentos. E, pelo contrário, tem optado por medidas simbólicas e, em muitos casos, irrisórias para mostrar alguma retórica de justiça fiscal e de justiça social. O que nós defendemos é a inversão desta orientação. Defendemos que deve ser exigido, que tem de ser exigido a uma banca que foi salva com o dinheiro pelos contribuintes, não nenhuma taxa especial, não nenhum novo imposto, não nenhuma penalização ou taxa punitiva, mas única e exclusivamente aquilo que está na lei: 25% de imposto sobre os seus resultados líquidos.
bem acima daquela que existe atualmente. Defendemos também, ao contrário do que tem defendido a direita, a tributação dos prémios, não apenas para as empresas públicas, mas onde eles são mais escandalosos, que é no setor privado, onde a direita não quer mexer, onde a direita não quer tocar. E defendemos também que se avance com medidas ao nível dos rendimentos dos capitais, tal como defende a OCDE, numa notícia que eu penso que todos devem ter lido. Este é o caminho que, do nosso ponto de vista, é fundamental e não é o caminho de cortar no subsídio de Natal daqueles a quem já tantos sacrifícios foram pedidos no processo de ajustamento orçamental, tal como ele decorreu até agora. É nessas escolhas, na escolha entre a tributação dos rendimentos mais elevados e a tributação dos rendimentos dos trabalhadores mais mal pagos da Europa, nomeadamente no seu subsídio de Natal, quando a procura é o fator mais dinâmico da economia portuguesa no momento atual, que se verá quem é que defende as escolhas de esquerda neste momento difícil que o país atravessa. Concluir? Isso.